Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada dos Atos dos Apóstolos, nos apresentam São Paulo nessa sua total e completa submissão ao Espírito Santo. Interessante, aqui estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no versículo 6, diz assim que Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia e a região da Galácia, pois o Espírito Santo os proibira de pregar a palavra de Deus na Ásia. Então atravessaram a Mísia e desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Chegando perto da Mísia, eles tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito Santo os impediu. Tentou uma vez, o Espírito Santo disse não. Tentou outra vez em outro lugar, o Espírito Santo mostrou claramente que aquela não era a sua vontade. E o interessante aqui é perceber a delicadeza espiritual de São Paulo para perceber que aquilo não era a vontade de Deus. Aqui, meus santos, não esperemos que São Paulo tenha ouvido uma voz que lhe dizia: não vá para a Frígia, não entre na Ásia, não entre na Bitínia. Isso aqui são aqueles sinais que Deus dá ao nosso coração e que percebem aqueles que são amigos de Deus, os sinais de Deus. Quando você percebe que, por mais que a sua vontade esteja inclinada àquilo, aquilo não é vontade de Deus. Por mais que aquela realidade em si seja boa, ora, evangelizar uma localidade, isso é bom, mas pelo menos para ele, aquilo não é vontade de nosso Senhor. Então São Paulo percebia, tinha essa docilidade, essa abertura à ação do Espírito Santo. E diz então que à noite ele teve uma visão. Na sua frente estava de pé um macedônio que lhe suplicava: vem para a Macedônia e ajuda-nos. Depois dessa visão, procuramos partir imediatamente para a Macedônia, pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para pregar ali o Evangelho. E é por essa porta que São Paulo vem à Europa e evangeliza, começa a evangelização da Europa. Aqui, meus irmãos, nós então percebemos o porquê de Deus ter proibido a evangelização naquelas regiões, porque Deus tinha um propósito para ele, embora naquele momento ele não percebesse. Naquele momento ele interpretava como talvez uma frustração. Deus estava podando, tolhendo a sua vontade, não permitindo que ele fizesse aquilo para o qual ele sentia uma inclinação no seu coração. O mesmo São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 14, ele diz: todos os que se deixam guiar pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isto é próprio dos filhos de Deus o deixar-se guiar pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. E como nós estamos, meus irmãos, no primeiro sábado do mês, quando nós voltamos os nossos olhos de um modo todo especial para a Virgem Maria, nós não podemos deixar de afirmar que esta realidade de docilidade ao Espírito Santo, de moção pelo Espírito, de deixar-se mover pelo Espírito Santo, isto em nenhuma criatura foi mais evidente, profundo e perfeito do que na Virgem Maria. Ela foi a criatura que mais buscou em tudo a vontade de Deus, que buscou mais em tudo fazer a vontade de nosso Senhor. A vida da Virgem Maria foi uma contínua abertura e disponibilidade. Meus irmãos, dizer que a vida da Virgem Maria, de uma maneira perfeita e
São Paulo, a vida de São Paulo, de alguma maneira também, sem sombra de dúvida, de uma maneira belíssima, mas não tão bela quanto na vida da Virgem Maria. Mas dizer que a vida de quem quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, precisa ser uma vida de abertura e disponibilidade, significa ao mesmo tempo uma vida de renúncia, de desapego de si mesmo. Porque se você é total abertura à vontade de Deus, de uma total disponibilidade a Deus, existe uma total, pelo menos na postura, indisponibilidade às próprias vontades. Porque se eu estou em total disponibilidade a Deus, a vontade de Deus que será feita. Eu preciso ter a postura na minha vida de faça-se em mim conforme disseste. Faça-se em mim conforme a vontade de Deus. Que seja que na minha vida aconteça a vontade de Deus. Que a minha vida seja conforme a vontade de Deus e não conforme a minha vontade. E é sempre bom frisar e repetir. Quando eu digo que a minha vida seja conforme a vontade de Deus e não conforme a minha vontade, eu não estou dizendo necessariamente que a minha vontade seja má. Isto é, quando eu digo que a minha vida seja feita conforme a vontade de Deus e não conforme a minha, porque a minha vida, a minha vontade é má, eu só quero o que é pecaminoso, eu só quero o que é desregrado, eu só quero o que é... Não! Às vezes, no seu coração, existem vontades boas, mas não são para você. Existem vontades que despontam na sua alma a partir de uma retidão, isto é, existe em você uma vontade de fazer o bem, de fazer coisas boas, mas esta vontade, para ser perfeita, ela precisa se expressar numa vontade de querer fazer a vontade de Deus, mesmo que esta se lhe apresente tão diferente da sua. Ora, quando nosso Senhor, no horto das oliveiras, disse: Pai, se é possível que este cálice passe sem que eu beba. Ora, Jesus não estava pedindo algo mau. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Seja feito conforme tu queres e não como eu quero. Então esta vida de total abertura e disponibilidade que a Virgem Maria é o exemplo mais perfeito para todos nós. E que nós precisamos a cada dia, nas nossas orações, na nossa comunhão, nas nossas preces, nas nossas devoções, pedir a nosso Senhor esta graça. Hoje, de um modo especial, primeiro sábado do mês, devemos então nos aproximar da Virgem Maria e pedir a ela que ela interceda por nós. Seja aqui na igreja, depois que terminar a missa, de se aproximar da imagem de Nossa Senhora, seja se aproximar dela no seu coração, seja quando você chegar em casa, de você acender a sua vela ali no seu oratóriozinho, naquela mesinha onde você põe a imagem de Nossa Senhora, para que você se recorde durante todo o dia de hoje de suplicar a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, esta graça de uma total docilidade, abertura à vontade de Deus, que eu seja desapegado de mim mesmo. Sim, na vida da Virgem Maria, nós jamais vimos o que? Um apego a si mesma, um egoísmo, interesses pessoais. Pronto, esta aqui é a palavra, interesses pessoais. Meus santos, eu estou falando de uma graça de Deus. Eu não estou falando de coisas que nós, por nós mesmos, pela nossa própria boa vontade, nós consigamos. Ninguém por si mesmo consegue viver sem interesses pessoais. Isso não é natural, isso é sobrenatural. Ora, se você tem interesses pessoais, se você já tem realidades nas quais você colocou o seu coração,
e por interesses pessoais, aqui eu não estou dizendo coisas más, mas se você já tem coisas das quais você não abre mão, você não é total abertura, docilidade e disponibilidade a Deus. Quando nós olhamos para a Virgem Maria, nós vemos esta realidade perfeita. Ela não tinha interesses pessoais, e muito menos egoísmos, apegos. Ela era total e completa disponibilidade a Deus. Meus irmãos, se nós olharmos isso simplesmente a partir de um aspecto psicológico, falar a respeito de uma pessoa que não tem interesses pessoais, nós estamos falando provavelmente a respeito de uma pessoa deprimida, de uma pessoa com a autoestima lá embaixo, de uma pessoa sem perspectiva, porque ela não tem interesse por nada. Eu não estou falando disso. Que se você olhar para São Paulo, você verá tudo, menos um homem sem perspectivas. Menos um homem sem atitude. Eu estou falando de um dom de Deus que faz com que você assuma os interesses de Deus como os seus, a vontade de Deus como a sua, o desejo de Deus como o seu. Então isso brota de uma intimidade com nosso Senhor, intimidade perfeita na Virgem Maria, mas intimidade esta que nós podemos observar na vida de todos os santos. Quando nós nos entregamos, quando nós proclamamos Jesus Cristo como nosso Senhor, nós estamos fazendo nada mais, nada menos do que isso. Isto é, eu não quero ter vontade própria, Senhor. Você talvez não tenha ideia de que é isso que você está proclamando quando proclama Jesus Cristo, o seu Senhor. Quando você diz, meu Senhor e meu Deus. Quando você diz, nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, quando você proclama Jesus Cristo como seu Senhor, você está dizendo, eu não quero ter vontade própria, eu não quero ter direito, eu não quero ter planos meus, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero ter os objetivos de Deus como os meus, os sonhos de Deus é que eu quero realizar, não os meus. Percebe aqui como é necessária aquela chamada de nosso Senhor, que ela se faça eficaz em nossa vida. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Meus irmãos, nós precisamos ter uma ideia profunda, verdadeira, real, do que significa ser de Deus, do que significa ser cristão, do que significa ser devoto da Virgem Maria, isto é, imitador das suas virtudes. Porque se nós não tivermos esta ideia real, nós teremos uma ideia rasteira do cristianismo. Nós pensaremos que ser cristão é ter uma vida medíocre, superficial. Então nós precisamos ver a que altura nosso Senhor nos chama, para que nós possamos suplicar-lhe a graça da conversão. Para que nós possamos olhar para o nosso coração e vendo que ele é tão diferente do coração de Deus. Para que nós possamos olhar para o nosso coração e ver que ele é tão diferente do coração da nossa mãe, a Virgem Santíssima. Para que vejamos, eu preciso mudar. Eu não posso ser devoto da Virgem Maria. Eu não posso ser filho da Virgem Maria. Eu não posso ser consagrado à Virgem Maria, se eu não procurar imitar na minha vida aquilo que ela, como criatura de Deus, viveu de uma maneira perfeitíssima. Então, pedir a nosso Senhor esta graça, desta disponibilidade. Eu quero ser guiado por Deus. Que Deus, sim, não só, isso aqui é interessante, na primeira leitura de hoje, não só nós vemos o Espírito Santo dizendo a Paulo, faça isso, não faça isso, como nós vemos em São Paulo essa docilidade no imediatamente ele fazer.
Porque aqui é interessante, não basta apenas ouvir qual é a vontade de Deus. Porque eu acredito que, se não todos, e talvez, muito provavelmente todos, porque Deus generosamente nos fala ao coração. Você ouve qual é a vontade de Deus para você, mas nem por isso você faz. Você ouve, você percebe qual é a vontade de Deus para a sua vida, e nem por isso você se deixa por ela mover. Então, em São Paulo, é grande este mistério, porque nós vemos não apenas a sensibilidade espiritual de ele perceber a vontade de Deus, mas a docilidade espiritual de ele se deixar mover por esta vontade conhecida. Porque, repito, não basta apenas conhecer a vontade de Deus, precisamos nos deixar mover por ela. Então, quando você rezar no seu dia a dia, peça a Deus: meu Senhor, mostra-me sempre a tua vontade, mas não apenas, Senhor, que a tua graça me conceda também a força para realizá-la, porque senão vira opressão. Você conhece a vontade de Deus, mas como existe aquela resistência a esta mesma vontade, aquilo lhe oprime. O conhecimento da vontade de Deus apenas lhe oprime, porque existe um apego à sua vontade, aos seus planos. Imagine, nós não vemos aqui São Paulo um deprimido, ele queria ir para a Bitínia, Deus disse que ele não iria e ele fica se lamentando. Não. Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia e a região da Galácia, pois o Espírito Santo os proibira de pregar a palavra na Ásia. Era o que ele queria. Proibiu, sigamos em frente. Versículo 7, chegando perto da Mísia, eles tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito Santo os impediu. E agora, o que fazer? Já terminou o dia, vamos dormir. Não sei. Parou onde estava, paciência. Deus não quis nada, parece que o dia foi aparentemente perdido. Diz então que à noite ele teve uma visão noturna, e aí sim, depois veio o porquê, ele veio a saber do porquê de Deus ter proibido, dado aquelas duas proibições anteriores. A gente às vezes quer saber na hora, porque é que Deus não quis isso para mim, porque é que Deus mudou os planos da minha vida. Depois você compreenderá. No caso de São Paulo, foi naquela noite. Talvez para você demore um pouquinho mais, mas se houver este desapego no seu coração, você vai esperar confiantemente, porque um dia você compreenderá o porquê Deus ter querido assim e não daquela outra maneira. Olhando, meus irmãos, para a Virgem Maria, nós vemos o quê? Que ela em tudo procurou a glória de Deus, os interesses de Jesus, a salvação das almas. Repito, olhando para a vida da Virgem Maria, e que podemos ver de uma maneira expressa na primeira leitura também na vida de São Paulo, nós vemos o quê? A busca da glória de Deus, o que alegra a Deus, os interesses de Jesus e a salvação dos irmãos. Que nós hoje então peçamos a nosso Senhor, por intercessão da Virgem Maria e de São Paulo, que nós também procuremos na nossa vida a glória de Deus, que nós procuremos na nossa vida os interesses de Jesus, que nós procuremos na nossa vida a salvação dos nossos irmãos. Mas peçamos, meus irmãos, peçamos mesmo como quem sabe que está pedindo algo sobrenatural. Esqueça essa ideia romântica. Não é nada romântico buscar a glória de Deus, o que agrada a Deus, não o que me agrada, o que alegra a Deus, e talvez não o que alegre a este meu coração pecador e apegado e egoísta. Então procurar a glória de Deus, os interesses de Jesus, que muitas vezes não são os meus, porque eu não sou tão convertido assim, de modo que os meus interesses estão voltados
para a minha vontade, para aquilo que me satisfaz, para aquilo que me agrada. E provavelmente os interesses de Jesus não são esses. A glória de Deus, os interesses de Jesus e o que faz bem, o que concorre para a salvação dos meus irmãos, que automaticamente também concorrerá para a minha salvação. Que a Virgem Maria e São Paulo intercedam por nós, que nós, com confiança, peçamos a Deus, por intercessão da Virgem Maria e do apóstolo São Paulo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.